Sejam todos bem-vindos. Esse é o projeto S17, onde todo sábado eu, engenheiro Paulo Andrade, venho fazer uma live com vocês de dúvidas, perguntas e respostas. Então, como funciona essa live? A gente, durante a semana, tem a caixinha de perguntas no Instagram, @eng.pauloandrade. Todo dia você pode mandar dúvidas e eu vou te responder lá no Stories do Instagram. Eu vou guardar durante a semana as melhores perguntas onde a gente pode conversar, discorrer, bater um papo legal em orçamento de obras, e eu trago aos sábados aqui às 17 horas essas perguntas, essas dúvidas, onde eu consigo falar e explanar um pouco mais com vocês e a gente trocar informações, ter uma conversa mais aberta. Essa live aqui é como se fosse uma conversa realmente. Vocês podem ir participando, comentando, dando suas ideias, dando suas dicas também. Realmente bem legal todo mundo participar. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar agora para a nossa primeira pergunta deste sábado do Projeto S17. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma explanação sobre tudo que eu estou comentando, deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim no Instagram durante a semana que a gente vai conversando. Você que está assistindo no YouTube, aproveita e se inscreve no canal aí para você receber as dicas, ativa a notificação do sininho aí para você receber os vídeos que eu posto diariamente em orçamento de obras. Então eu posto também cortes dessas lives com as perguntas. Então é legal você acessar durante a semana também o YouTube, onde vai ter as respostas dessas perguntas, das aulas que eu posto também durante a semana, onde você consegue acessar conteúdos específicos. Beleza? A gente vai começar a nossa primeira pergunta hoje, tá bom? É uma pergunta que a gente recebeu durante a semana. Então vamos lá. Pessoal, tem planilhas orçamentárias onde você pega orçamentos de obras nas partes dos equipamentos. Você já percebeu uma sigla que tem CHP e uma sigla CHI? É custo de hora produtiva e custo de hora improdutiva. Então, qual que é a diferença? Obviamente, a hora produtiva é aquele equipamento em funcionamento. E a hora improdutiva é o equipamento não em funcionamento. Então, o que muda? Então, vamos lá, vamos fazer um raciocínio juntos, tá? Quando um equipamento está em funcionamento, o que ele gasta? Então, ele tem juros, ele tem depreciação por estar ali aquele equipamento, conforme os anos, o tempo de uso, vai tendo uma depreciação natural do mercado. Ele tem um custo de manutenção por estar funcionando. Ele não tem um custo de materiais ali de execução. Então, por exemplo, quando um maquinário está em utilização, ele tem o gasto de óleo, ele tem o gasto do diesel, ele tem a mão de obra, aquele operador que está trabalhando naquele equipamento. Então, ele tem tudo isso. Agora, continuando o raciocínio, um equipamento que está parado. Então, é um equipamento que trabalhou lá 5, 6, 8 horas durante o dia e depois ele está parado. O que ele está gastando? Ele continua gastando, ele continua tendo seus juros, ele continua tendo a sua depreciação, mas ele não tem o gasto de mão de obra, então não tem ninguém trabalhando, utilizando ele, nenhum operador dentro daquele maquinário ou manobrando aquele maquinário. O custo de manutenção dele é menor. Então, o CHP sempre vai ser, esse custo de hora produtiva, sempre vai ser mais cara que o CHI, por causa destes itens. Então, um maquinário parado não utiliza óleo, um maquinário parado não tem a mão de obra, um maquinário parado durante o dia, a manutenção dele é menor, ele tem gastos ainda de depreciação, juros, enfim, tá? Isso para vocês entenderem basicamente qual que é a diferença e como funciona esse CHP e este CHI. Em orçamentos de obras, grandes composições de orçamento pronta, então SINAP, CPO, CPOS, enfim, a maioria delas, Cicro, Orce, o que for, eles têm esse custo de maquinário CHP e CHI. Então, a maioria dos alunos, quando entra lá, por exemplo, uma composição de terraplanagem, uma composição que tem equipamento, eles olham lá, cara, moto niveladora não sei o que, CHP, moto niveladora CHI. Muitos alunos acham que está duplicado. Falou, Paulo, peguei um item lá, tinha 2 vezes o equipamento. Não, é porque a SINAP, realmente as composições prontas, consideram que tem o custo da hora do equipamento parado e o custo da hora do equipamento em utilização, rodando.
tá bom? Eu, particularmente, quando eu estou fazendo orçamentos de obras privados, particulares, eu gosto de ter esses custos separados. Então eu pego, por exemplo, eu vou ter a locação daquele equipamento. Então eu tenho o custo de locação daquele equipamento separado, mensal, semanal, anual, o que for, semestral. Eu tenho o custo do operador daquele equipamento separado e eu tenho o custo daquele material que eu utilizo para funcionar aquele equipamento, óleo, diesel, o que for. Então todos os custos dele eu considero separado. Eu não gosto de colocar no meu orçamento particular CHP e CHI, quando é orçamento de obras privadas, onde eu não utilizo composições prontas, como SINAP, TCPO, etc. Ou de repente eu combino uma empreita de terraplanagem, então vai ficar tanto aquela terraplanagem, eu só pago o óleo, então eu faço o coeficiente de quanto de óleo gasta por dia aquele equipamento. Então eu gosto de compor separado, não coloco CHP nem CHI, eu tento organizar de uma maneira melhor, tá bom? Beleza, pessoal? Realmente assim, é engraçado. Eu também, quando comecei orçamento de obras, então eu gosto de falar sempre pelo que eu passei, né? Eu, quando comecei orçamento de obras, eu também pensava, cara. A primeira vez que eu olhei a Sinap, eu falei, caramba, cara, por que tem 2 itens? Por quê? Porque a gente está aprendendo, a gente não sabe, né? Acontece com muitos. Por que tem 2 itens? 2 itens igual. A mesma coisa tem com o Sapo também, todo o equipamento da Sinap, que toda a composição de serviço, na verdade, que tem equipamento dentro da Sinap, enfim, o que for, ela considera CHP e CHI. É bem engraçado, tá? É bem engraçado. Quem está começando sempre se perde nisso, sempre fica com dúvida nesse item, tá? Tá bom, pessoal? Se você for tendo dúvida, pode mandar suas dúvidas aqui que a gente vai conversando, beleza? Então a gente respondeu uma pergunta já. Hoje a nossa live acredito que vai ser curtinha. Teve 5 perguntas durante a semana que valeu a pena a gente conversar, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém fez um pedido para entrar ao vivo? Vamos lá. O pessoal fez 5 perguntas legais durante a semana, tá? Teve mais algumas perguntas, mas são itens muito específicos. Então, por isso que eu trago aos sábados aqui uma pergunta onde a gente pode dar realmente 3, 4, 6 minutos de áudio ali para vocês, onde eu consigo aprofundar um pouco mais aquele conteúdo. Coisas muito específicas eu não gosto. E às vezes também eu pego uma pergunta que é de um item específico e tento transformar em um item que fica legal, interessante para eu trazer para vocês, tá bom? Vamos lá então. Uma pergunta que me fizeram essa semana, pessoal, é realmente o aluno, enfim, quem está começando dentro da carreira da construção civil, o que é realmente orçamento de obras? Pessoal, orçamento de obras é uma planilha, é um arquivo, enfim, é um item dentro da construção civil que ele transforma os itens do projeto. Então ele pega o projeto e transforma aquele desenho do projeto em etapas, serviços, subserviços, estes que são compostos por insumos. Então o orçamento de obras transforma este projeto, apenas esse desenho, essa especulação, esse esboço para a obra em etapas, serviços e subserviços, que serão compostos por insumos, e o orçamento de obras transforma esses insumos, esses serviços, essas composições, essas subetapas em quantificáveis monetários. Então ele pega um projeto, realmente um projeto, desenhos, linhas, e transforma em um sistema monetário, onde você consegue visualizar monetariamente, em real ali, real, dólar, o que for a moeda, quanto você gasta para executar aquele desenho. Então isso é basicamente um orçamento de obras, onde você tem composições, onde você tem etapas, onde você tem subetapas, onde você tem serviços. Serviços estes que têm as suas composições, com insumos, mão de obra, material, enfim, e esses coeficientes, essa composição realmente de preço unitário, após a transformação dessas etapas, subetapas e serviço, o orçamento te transforma em um sistema monetário, onde você consegue visualizar
quanto vai gastar para executar aquele desenho. Então isso, pessoal, é um orçamento de obras, tá bom? Então por isso que é tão importante o orçamento de obras nas nossas construções, na construção civil, no seu dia a dia, como empreiteiro, arquiteto, engenheiro, órgão público. Por isso que é importante. O orçamento de obras é esse documento que te dá uma transcrição do projeto, daquelas linhas, em um valor real para executar. Ele tira apenas do projeto, do desenho, e te dá números reais que serão gastos para executar aquela obra. Então, obras sem orçamento de obras são obras que já começam errado. Obras sem orçamento de obras são obras que já estão com uma porcentagem de ter erros, dúvidas, margens de lucro deficitárias, muitos problemas durante o planejamento e execução daquela obra terão realmente sem o orçamento de obras, tá bom, pessoal? Então tudo isso é um orçamento de obras, beleza? E assim, a gente nem tem que comentar, se a gente for falar da importância do orçamento de obras, a gente fica horas aqui falando da importância do orçamento de obras para a nossa construção civil, para os projetos, para a execução, para o desenvolvimento, tá bom? A gente ficaria horas aqui falando da importância do orçamento de obras, mas eu quero que vocês entendam o que é o orçamento de obras, tá? Beleza? Ai, ai. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Ana? Tudo bem? Beleza, Alex? Perfeito. Quem tiver... Oi, Mohamed. Tudo bem? Tudo jóia? Pessoal do YouTube, se tiver alguma dúvida. Tá, pessoal? Quando eu estiver olhando ou aqui, ou aqui, ou aqui para baixo, é porque eu estou olhando para o chat, tá? Tem o chat aqui, tem o chat aqui e tem o chat aqui, tá bom? Que a gente faz a live simultânea no Instagram e a live simultânea no YouTube. Então aqui eu olho no chat do YouTube, aqui do Instagram e às vezes aparece do Instagram aqui também, tá bom? Beleza? Eu gosto de comentar isso porque o pessoal fala assim, Paulo, você fica olhando para o lado, né? Que às vezes eu estou respondendo alguma pergunta que está escrita aqui e eu fico olhando para a pergunta como se eu estivesse conversando com a pessoa, como se eu olho a fotinha da pessoa e parece que eu estou conversando com ela. Eu fico olhando para a pergunta, olhando para a fotinha dela e fico meio pensando que eu estou conversando com a pessoa. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Já foi a nossa segunda pergunta de hoje. Tem mais 3 perguntinhas, tá? Se você for tendo a sua dúvida, você pode deixar sua dúvida aí, tá bom? Vamos lá então. Próxima pergunta, pessoal. Aqui o pessoal fica interessado em saber qual que é o maior erro do orçamento de obras. Onde acontecem os maiores erros de orçamento de obras? Eu te falo. Pessoal, o maior erro dentro de um orçamento de obras é o erro na composição do serviço. Então hoje a gente tem tabelas prontas, serviços, manuais técnicos que nos dão as composições de serviços prontas. Então o que compõe a alvenaria? O que compõe a forma? O que compõe a concretagem? O que compõe realmente uma terraplanagem de um serviço? A gente tem esses manuais técnicos e a gente tem essas planilhas prontas. Mas o que eu percebo é erro na equalização do que realmente você precisa no seu orçamento para o que está naquela planilha de composição pronta. Então, a maioria do pessoal aprende orçamento de obras apenas copiando e colando itens da planilha pronta para o seu orçamento de obras. E aí que está o maior erro. Cada obra tem a sua especificidade. Cada obra tem a sua dificuldade. Então você tem que entender e realmente conhecer composição de preço unitário para você não simplesmente pegar um item lá da SINAP, TCPO, CPOS, ORCE, o que for, e jogar para o seu orçamento de obras e não interpretar o que ele está considerando. Porque às vezes a sua obra precisa de um item separado daquele que ele considera, ou aquilo que ele está considerando não tem no seu orçamento. Então, você tem que analisar, você tem que abrir a composição daquele serviço e entender se aquilo está condizente
com os itens da sua obra, tá bom? Acontece muito isso, tá, pessoal? Muito mesmo. Lá na Sinap, ela tem um sumário de publicações. Eu bato muito nessa tecla. Sumário de publicações. Toda composição de serviço que você for utilizar, Sinap, TCPO, Orce ou a planilha de São Paulo, a cidade de São Paulo tem uma planilha de composições de serviço muito boa também. Você tem que entrar na composição daquele serviço e ver o que ele está considerando. Tem o manual técnico da Sinap, tem o manual técnico da TCPO. Ela fala lá, ó, o serviço foi considerado o seguinte. Esse serviço foi considerado que o pedreiro pegou e fez isso. Depois o pedreiro pegou e fez isso. Ah, o servente bateu a massa assim. O tijolo foi considerado já no local do serviço, sem considerar o transporte. Então, tudo que a Sinap, tudo que a CPOS, qualquer planilha considerou para fazer os coeficientes daquele serviço, ela escreve, ela deixa um manual pronto para você. Então, basta você analisar, olhar se aquele serviço, o que ela considerou, está de acordo com o que você precisa para a sua obra, tá bom? Item básico que os alunos esquecem. Por exemplo, alvenaria. Só um exemplo, tá? Alvenaria. Alvenaria, ele está fazendo a altura de andaime ali. Vamos lá, 2 metros de altura ali, 1,5 metro de altura para cima já, né? Altura de andaime ali, ele está fazendo alvenaria. Então o aluno, ele coloca só o custo por metro quadrado de alvenaria e coloca o custo do andaime. Pessoal, mas e o tempo que o servente, o pedreiro gasta para levar esse tijolo até o andaime? Tem um custo. Você como orçamentista precisa calcular isso. Então é isso que eu falo, que você tem que analisar a composição de serviço. Não é só a alvenaria. Ah, eu meto a alvenaria lá no meu orçamento. Não, você tem que analisar o que compõe aquele serviço. Então, o serviço alvenaria na altura de andaime. Então, primeiro, tijolo até a altura do andaime, a massa precisa ser levada até essa altura de andaime. O que está considerando isso? Você entra lá na Sinap, ela fala, ó, a massa está sendo entregue com o pedreiro de tal maneira, o tijolo sendo elevado de tal maneira ou não. Tijolo considerado nessa composição já no pé do pedreiro, no local de execução. Então, se ela não está considerando, você tem que colocar um item extra, onde você considera um insumo de transporte desse tijolo até o pedreiro, o transporte da massa até o pedreiro. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês peguem isso e contemplem para a obra inteira de vocês. Tem muitos serviços de uma obra que não estão considerados ali realmente no serviço. E basta você, orçamentista, analisar a composição e adicionar o que a composição não está considerando, tá bom? Então tem muitos itens, muitos erros considerados nesse item, onde você pega apenas item de composição pronta de uma planilha e joga lá direto no seu orçamento sem analisar a composição. Então, a partir de hoje, vocês que estão vendo essa live, vocês que estão vendo esses conteúdos, realmente analise toda a composição de orçamento de obras antes de jogar para sua planilha. Dá uma olhada, vê o que ela está considerando. Se ela não estiver considerando algo que você julga importante, você tem que adicionar. Tá bom, pessoal? Boa tarde, Matheus Mioto. Tudo bem? Tranquilo? Tá subido, cara? Tudo bem, Mioto? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa terceira pergunta de hoje, tá? A gente tem mais 2 perguntas. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma... enfim, qualquer dúvida que eu falo aqui. Às vezes eu falo um pouco rápido, tá? Se você ficou embaralhado por alguma maneira, não entendeu o que eu quis dizer, porque às vezes eu esqueço que eu estou falando com pessoas que estão aprendendo orçamento de obras, é um negócio que eu tenho que treinar e aprender também, então às vezes eu falo algum termo, eu falo alguma coisa de composição, eu falo alguma coisa, enfim, se você não entendeu, fala, Paulo, não entendi, o que é composição? Ah, Paulo, o que você quis dizer com isso? Pode falar, tá? Pode falar, que é um local para a gente aprender realmente como se fosse uma aula, tá? É um local onde você pode parar, entender, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, pode falar, tá bom? Aqui é o local de você falar, aqui é o local de você interagir, onde eu vou te explicar. Se eu falei qualquer termo, qualquer coisa que você não entendeu,
pode mandar a mensagem aí, manda no chat, fala, ô Paulo, não entendi isso, tá bom? Que eu vou parar, vou voltar e vou te exemplificar, tá? Tentar te explicar de uma maneira melhor, onde você consiga entender, beleza, pessoal? Vamos lá então, para nossa próxima pergunta. Vamos lá então. O pessoal tinha deixado essa semana aqui uma pergunta onde ele fala que o memorial descritivo não tinha os itens de acabamento, por exemplo, a porta, o material da porta, o material do revestimento, o revestimento cerâmico, o piso. Qual piso ia estar sendo considerado naquela obra? Ele não deixou, por exemplo, o tipo do vidro, o milímetro do vidro, nada assim, né? Janelas, revestimentos, não deixou, tá bom? Pessoal, quando você pega um orçamento de obras, realmente vai fazer um orçamento de obras de um projeto onde o memorial descritivo dele não é completo, onde não fala o material da porta, não fala o material da janela, não fala qual que é o tipo do piso, tipo do granito, a cor do granito, enfim, essa parte mais de acabamento, definição dos tipos de material, classe do material, marca do piso, quando não tem realmente um orçamento, quando você vai fazer esse orçamento, não tem essas informações, você considera o que você quiser. Tá? Você pode considerar, não trava nisso, beleza? Você pode considerar o que você quiser e você pode também ligar para o arquiteto, quem fez o projeto, e tentar definir isso. Se ele não definir para você, aí sim você vai considerar realmente o que você quer, mas o importante é que você coloque no orçamento bem descrito, ó, no item tal, janela tal, no item tal, porta tal, no item piso, no item revestimentos, no item pintura, não descreveu a pintura, eu considerei isso. Passando disso é aditivo, tá bom? Então, realmente, não tem algum serviço, considera. Você é o orçamentista, você pode criar composições, você pode criar itens que não estão no memorial descritivo, mas que você considere, que não deixe faltar, não trava, tá, pessoal? Eu percebo que os alunos, eles travam quando eles não têm alguma informação. Cara, quando você não tem alguma informação, passa por cima, mas considera algo, não trava ali, considera algo. Lá no final do orçamento de obras, você vai colocar um asterisco em tudo. No item tal, considerei isso. No item tal, considerei isso. No item tal, considerei isso. O cliente que estiver recebendo aquele orçamento já vai saber que aquilo você considerou aquilo. Se ele escolher outra coisa, vai ser um aditivo, ou vai ser mais barato, ou vai ser mais caro, enfim. Mas não trava neste item. Eu, particularmente, eu gosto de fazer uma reunião antes de começar o orçamento de obras, tá? Uma reunião com o arquiteto, uma reunião com o engenheiro, o que for, uma reunião com o cliente, para definir se ele já tem em mente qual que é, de repente, por exemplo, o piso. O cliente já sabe que ele vai gastar mais ou menos ali de 60 a 100 reais com o porcelanato que ele vai utilizar. Então ele vai te falar, ó, um porcelanato de padrão médio, um porcelanato de padrão alto. Você também, dependendo do tipo da casa, o modelo da casa, modelo da edificação, o que for que você estiver fazendo orçamento de obras, você na sua cabeça já consegue também delimitar qual que é o padrão de acabamento daquela casa. Então você sabe que uma casa de alto padrão hoje, ela vai ter muitos vidros, ela vai ter muito alumínio. Então, você pega lá uma janela de um quarto, você sabe que de repente vai ser um alumínio, tá? Que não vai ser de ferro. Então, você consegue delimitar mais ou menos, mesmo não tendo essas informações, você consegue entender e delimitar pelo padrão de acabamento da casa. Mas o ideal, igual eu faço, então eu recebo o orçamento de obras, dou uma estudada no edital, dou uma estudada no memorial, estudo o projeto, faço a visita técnica e faço uma reunião com os clientes para delimitar, depois que eu já estudei o projeto, depois que eu já estudei o memorial. Então, conforme você for trabalhando como orçamentista, executando esses serviços no seu dia a dia, seja você arquiteto, engenheiro, o que for, tá? Trabalhando como orçamentista ou apenas fornecendo esse serviço de orçamento de obras no seu dia a dia, tá? Adicionando no seu trabalho do dia a dia. Então, se você faz projeto, você adiciona esse orçamento de obras no seu dia a dia, faça uma reunião com o arquiteto, faça uma reunião com o engenheiro, com o cliente, depois de ter estudado as condicionantes. Então, o que a gente fala lá dos passos para executar um orçamento de obras, que eu ensino para os alunos nos meus módulos teóricos. Passos do orçamento de obras: estudo das condicionantes, composição dos custos, fechamento do orçamento de obras. Então,
o estudo das condicionantes, memorial, edital, projeto, visita técnica. Realmente é importante você seguir esses passos. E estudando esses passos, você pode voltar lá em quem pediu para você executar esse orçamento de obras, fazer uma reunião. Ó, fulano, não tem o material da porta, não tem o material da janela, não tem o material do piso, não tem o material disso, não tem o material disso. Qual que é? Você já tem uma ideia ou não? Ó, eu vou considerar um padrão médio, vou considerar um padrão alto. Pode ser assim? Beleza, faça uma reunião. E aí o que eu falo também para o pessoal que trabalha no dia a dia, arquitetos que trabalham com orçamento de obras, os orçamentos de obras da própria obra que ele fez o projeto é muito fácil. Entra dentro das vantagens que eu falo. Se você já tem um escritório de projetos, se você já tem uma clientela, adicione o serviço de orçamento de obras no seu escritório. Você vai estar aumentando o faturamento do seu escritório, fornecendo mais esse tipo de serviço para um cliente que já é seu, e você vai ter uma facilidade muito grande de orçar algo que você já projetou. Você já projetou aquilo. Você sabe qual que é o padrão de acabamento do cliente. Você já sabe o que o cliente quer realmente naquela obra. Então é muito fácil você orçar itens que você projetou, tá bom? Por isso que eu falo que é muito importante. Cada vez mais a gente recebe alunos no nosso curso de orçamento de obras, o guia do orçamento de obras, alunos que querem adicionar esse conhecimento de orçamento de obras no seu dia a dia, para aumentar o seu leque de serviços e realmente ter um faturamento maior no seu negócio próprio, tá bom? Tem uma grande demanda de alunos que buscam um conhecimento de orçamento de obras por causa disso. Realmente é muito mais fácil você orçar uma obra que realmente você já projetou aquilo, você já está em contato direto com o cliente, tá bom? Beleza, pessoal? Oi, Lise. Lilizinha Arcos, tudo bem? Qual que é o seu nome? É Lilizinha mesmo? Lilizinha. Muito boa didática, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vinda em receber nossas dicas, receber nossos conteúdos aqui. Essa live de sábado, pessoal, é realmente um grande intuito para conversar com vocês. Então é legal. Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. Liliane. Tudo bem, Liliane? Prazer te conhecer, tá? Você já é figurinha marcada aqui, né? Eu já te vi várias vezes aqui. Seja sempre bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar, tá, Liliane? Pessoal, essas lives de sábado realmente é um intuito a gente ter um contato mais próximo, a gente ter realmente uma conversa. Aqui é pra gente ter uma conversa, onde a gente consegue se juntar de sábado aqui e conversar sobre orçamento de obras. Se você passou por alguma coisa com algum cliente, teve alguma dúvida, enfim, pode vir conversar aqui. A gente conversa também sobre outros assuntos, não tem problema, tá? O intuito aqui é a gente realmente conversar. Eu tentar tirar algumas dúvidas de vocês, não muito, aqui não é muito engessado, minha maneira de ensinar algo para vocês, passar algo para vocês, não é algo engessado, tá? Eu gosto, eu tenho uma linguagem onde eu consigo ser mais próximo de vocês e é o meu intuito, tá? O meu intuito, um negócio mais simples, tá? Não quero fazer rodeio, é um negócio mais simples, direto, onde a gente pode ter um contato próximo, tá bem? Quem está assistindo aí, se não participa do meu grupo do Telegram, vai no link da bio do Instagram, eng.paulandrade, onde a gente tem o link do canal do Telegram, onde a gente tem um contato bem próximo também. Durante a semana eu mando vídeos, durante a semana eu mando áudios ali explicando. Então, se eu postei alguma coisa no Instagram, eu vou lá no Telegram e reposto lá e comento um pouco a mais, mando um áudio explicando um item mais a fundo. Então, é legal a gente entender, tá bom? E pessoal, e lembrando, no dia 28 agora de janeiro, às 20 horas, a gente vai fazer nossa live de composição de preço unitário. Então eu vou te ensinar a orçar qualquer obra, tá bom? Através do conhecimento de composição de preço unitário. Nessa aula também eu vou te dar um checklist de itens de uma construção, de uma edificação básica para você fazer o seu orçamento de obras. Então, quais itens contemplam uma edificação? Eu vou te dar um checklist que vai te auxiliar para você fazer o orçamento de obras, tá bom? Vai no link da bio do eng.paulandrade. Quem está no YouTube aí,
tem nos comentários também, tem no item fixado abaixo do vídeo aqui, o link para você se inscrever nessa aula. Se inscreva, tá bom? Nessa aula também, pessoal, quem está aqui presente, vai ser a abertura da nossa turma de 2021 do Guia do Orçamento de Obras. Então, quem estiver lá presente vai concorrer à vaga, vai ter a chance de participar dessa nova turma do Guia do Orçamento de Obras, onde se você estiver presente lá, você vai receber uma grande surpresa, realmente um grande desconto. Quem estiver lá participando vai concorrer a essa chance, porque as vagas são limitadas, então eu não faço muitas vagas do curso. Por quê? Porque dentro do meu curso eu tenho um atendimento particular ao aluno. O aluno estudou o módulo 1, ele pode, se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver alguma coisa que ele não achou legal naquele módulo, ou ele quer aprender algo a mais, ele pode simplesmente me mandar uma mensagem, ou mandar um e-mail, o que for, ou lá no portal do aluno realmente mandar uma mensagem para mim e falar: Paulo, ó, quero atendimento particular módulo tal, eu fiquei com dúvida nisso. Então você pode vir e marcar um atendimento particular. Eu e você, a gente vai fazer uma videochamada, a gente vai fazer uma conferência, a gente vai fazer, ou pode ser por WhatsApp, o que for. Eu vou sanar sua dúvida que você ficou daquele módulo. Então, todo módulo, o curso tem mais ou menos 10 módulos, tá? Então, todo módulo curso, você assistiu o curso, assistiu aquele módulo, ficou com alguma dúvida naquele item, ou acha que faltou algo naquele módulo, Paulo, eu gostaria de aprender isso. Tem como? Eu vou gravar uma aula para você, a gente vai fazer uma videochamada particular. Se for algo que eu ache que os outros alunos também vai agregar valor para os outros alunos, aí a gente marca uma aula ao vivo com todos os alunos e a gente exemplifica aquela sua dúvida junto com a turma toda, que aí todo mundo aprende, tá bom? Então, mas todo aluno tem o atendimento particular por módulo, então são 10 atendimentos particulares. Então, não consigo turmas grandes. Minhas turmas do curso são 10, no máximo 15 alunos, porque eu faço esse suporte particular pro aluno. Meu intuito não é vender um monte de curso, meu intuito realmente é ensinar o orçamento de obras para o pessoal que está ali comigo naquela turma. E depois futuramente eu abro uma nova turma, tá bom? Enfim, por isso que eu não consigo grandes turmas. Beleza, pessoal? Então, lá no dia 28 de janeiro, a gente vai estar junto. Eu vou te ensinar como elaborar qualquer orçamento de obras através do conhecimento em composição de preço unitário. E ao final da aula, você vai poder concorrer a essa chance de participar da nova turma do Guia do Orçamento de Obras, onde eu vou te mostrar tudo que contempla o curso e realmente te dar essa super promoção que a gente vai fazer para essa turma de 2021, tá bom? Então, participem. Beleza? A gente vai para a nossa próxima pergunta, que na verdade é a última pergunta de hoje e está diretamente ligado ao assunto dessa aula do dia 28 e eu vou comentar um pouco aqui. Um aluno me mandou aqui, pessoal, no Instagram, a questão da composição de um item de alvenaria com bisnaga. Então ele queria saber como funciona, o que ele muda, o que ele deixa de mudar em uma alvenaria que ele é assentada com a bisnaga. Tá bom? Pessoal, para quem não sabe, então tem um método de execução de alvenaria onde você consegue, em vez da a colher passar a argamassa no tijolo e você assentar o tijolo, ele vem com uma bisnaga passando nas extremidades do tijolo e só assentando o tijolo nessa bisnaga, tá? Alguém nunca viu isso aí? Ou alguém já viu? Enfim, a pessoa acredito que vocês já tenham visto isso, né? Oi, Nara, tudo bem? De nada, Nara. Beleza? Então, pessoal, a maioria dos alunos aqui, a maioria dos pessoais que trabalham com construção civil, acredito já viu isso. É uma execução de uma alvenaria com bisnaga, tá bom? Esse vem passando essa bisnaga, coloca a argamassa na bisnaga e vem passando essa bisnaga nas extremidades da alvenaria. Então, o aluno ficou com dúvida, ele mandou aqui, como que ele considera um orçamento de obras, uma composição de um item de uma alvenaria assentada com a bisnaga. E eu quero ampliar isso para vários itens dentro da construção civil. O conhecimento em composição de orçamento de obras é importante para você entender a composição de preço unitário justamente para itens que saem fora da nossa rotina do dia a dia.
Então, pegando como exemplo essa alvenaria assentada com bisnaga, você, para orçar um item onde de repente não tem dentro de uma composição de preço unitário, tá? A alvenaria com bisnaga, ela tem sim, tem na Sinap uma alvenaria assentada com bisnaga, mas eu quero expandir a sua mente, expandir o seu conhecimento. Quando você se depara com itens dentro de um orçamento de obras que você não tem o conhecimento ou não tem aquele item dentro de uma planilha de composição pronta, uma Sinap, TCPO, CPOS, ORC, o que for, você tem que montar a sua composição de serviço. Como você monta essa composição de serviço? Você pega itens parecidos. Então vamos pegar o exemplo aqui da alvenaria assentada com a bisnaga. Você pode pegar uma alvenaria comum, uma alvenaria de tijolo lá comum, uma alvenaria, enfim, pode até levar em consideração qual que é o tijolo dessa alvenaria que você tem que orçar e pega uma alvenaria parecida, uma alvenaria, enfim. Aí você vai fazer uma análise nessa composição. Tá, mas na minha obra vai ser assentada com a bisnaga. O que muda com a bisnaga? Aí você começa a pensar na sua cabeça, né? Você vai listar os itens que mudam. Então, por exemplo, eu estou com a alvenaria convencional lá e eu quero fazer um assentamento com bisnaga. O que mudou na minha cabeça? Ah, então se ele está assentando com a bisnaga, né, passando a argamassa com a bisnaga, o rendimento da argamassa é maior. Então vai menos metro cúbico de argamassa por metro quadrado de alvenaria. Então você já marca lá, ó, o item argamassa muda e vai menos, consome menos, porque vai só nas beiradas da alvenaria. Então você vai lá, tica esse item. Ah, então se eu consumo menos metro cúbico de argamassa, então automaticamente ele é mais rápido, né? Porque o pedreiro não perde tempo assentando ali, colocando argamassa. Então o rendimento do metro quadrado de alvenaria, enfim, de uma mão de obra, do insumo mão de obra, muda também. Então a mão de obra também muda, né? Ah, tá. Então a mão de obra é menos e a argamassa é menos. Ah, Paulo, mas você está fazendo uma consideração aí porque você conhece o serviço. Se você não conhecer o serviço, você tem que ir em cadernos técnicos, vídeos no YouTube e conhecer esse serviço. Saber como que é executado aquele serviço para você poder fazer uma análise numa composição e alterar esses itens. Então vamos lá, no nosso exemplo da alvenaria. Então muda o rendimento da mão de obra, ele rende mais, ele faz mais metro quadrado a cada hora de alvenaria e ele gasta menos argamassa, na nossa consideração aqui no nosso conhecimento. Beleza, listados os itens e listado as diferenças, aí você vai tentar fazer um coeficiente. Quanto que essa mão de obra vai render então? Vamos lá. Quantas horas o pedreiro demora para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Então o coeficiente vai mudar também. Então, quanto de metro cúbico de argamassa vai gastar para fazer 1 metro quadrado dessa alvenaria? Então você tem que fazer um coeficiente novo. E como você faz esse coeficiente novo? Ou realmente lá pegando de cadernos técnicos daquele serviço, tentando entender como que faz, como que considera aquele coeficiente. Vai pegar lá, um assentador de tijolo com argamassa, ele rende 50 metros quadrados por dia, em diferença com o convencional 30 metros quadrados por dia. Isso é um exemplo, tá? Mas você vai pegar o seu item e tentar buscar em cadernos técnicos. Paulo, não achei em cadernos técnicos esse coeficiente, não acho. Aí você vai fazer o quê? Vai partir ali para o estudo. Na real, você pode chamar a equipe do seu cliente, nesse item do seu orçamento aqui, eu quero fazer um estudo aqui na prática. Vamos pegar umas 2 horas aqui de pedreiro, servente, vamos fazer um rendimento aqui. Eu quero fazer um coeficiente de rendimento da tua equipe. Então você pode levar para a prática. Ou, de repente, com esse cliente não dá para eu fazer a prática. Vai com alguma pessoa que já trabalhou com esse serviço que você está procurando, pergunta para ele mais ou menos o rendimento. Aposto que pessoas especialistas que já trabalharam
com aquele serviço que você está buscando aquela composição, vai conseguir te dar mais ou menos uma média de rendimento de argamassa, uma média de rendimento por metro quadrado de alvenaria, quanto que rende um pedreiro por metro quadrado de alvenaria, assentando um dia todo, né, na bisnaga. Então você consegue fazer um estudo ali. Então realmente é assim, pessoal, que você considera itens e mexe com composições de itens que você não está habituado no seu dia a dia. Você faz uma análise da composição. Essa é a análise da composição. Entender qual item muda, quando ele muda, o que ele muda e depois tentar alterar os coeficientes desses itens. E isso você consegue fazer para qualquer item dentro de um orçamento de obras. Aqui eu dei o exemplo para esse assentamento com bisnaga. Esse assentamento com bisnaga já tem composição pronta para ele, tá, pessoal? Tem na Sinap blocos de concreto assentados com bisnaga, tá? Tem lá essa composição. Mas se é um item que você não tem, eu te dei o passo a passo aqui para você fazer essa composição de item que você não está achando. Você pega uma composição de um item parecido e tenta delimitar o que é diferente. Isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. E buscar um novo coeficiente para aquilo, tá bom? Vocês entenderam? Deu para entender, pessoal? Tá bom? Oi, Ney, tudo bem? Tudo jóia, Antônio? Perfeito, pessoal? A Ana mandou aqui. Ana M98. Trabalhar com orçamento é muito delicado. Há sempre variáveis e fatores alteram nossas considerações. Sim, Ana. Eu costumo falar que o orçamentista, né, o trabalho do orçamento de obras é um trabalho de formiguinha. Então é item a item, passo a passo, enfim, insumo a insumo, serviço a serviço. É um negócio que você lê no memorial, é um trabalho que vai ser considerado diferente, enfim. O trabalho do orçamentista é um trabalho de formiguinha, tá? Ele junta pecinha por pecinha para juntar todo aquele escopo do orçamento de obras, tá bom? Oi, Antônio, direto de Lisboa, Portugal. Prazer, amigo, tudo bem? E os nossos amigos portugueses aí, como que estão? O que você está fazendo aí, Antônio? Está estudando, está trabalhando, você mora aí? O que está acontecendo aí? Ana, entendeu, né? Antônio mandou top, Ana. É trabalho de formiguinha, Ana. Trabalho de formiguinha, tá? Tá trabalhando aí, Antônio? Só que assim, Ana, é muito gratificante, tá? É muito gratificante. O orçamento de obras é muito gratificante. É muito gratificante. É muito legal a gente fazer um orçamento de obras e ver ela levantando. Eu acho que para mim, que sou orçamentista, que trabalho com isso, para mim é até mais legal que você fazer um projeto e ver ela ir levantando, tá? Assim, é muito legal você entender os custos daquela obra realmente, as composições, porque quando você faz um projeto, são linhas, são modelos técnicos, são janelas prontas, enfim, são modelos. Você pega modelos prontos, monta ali o projeto e tal, enfim, cria da sua cabeça, é legal também. Mas, cara, é muito mais legal você entender o que compõe aquilo. O que compõe uma alvenaria? O arquiteto, para o arquiteto, uma alvenaria é só uma alvenaria. Para a gente que faz orçamento de obras, o que compõe uma alvenaria? É tijolo, é argamassa, é hora de pedreiro, é hora de servente, é areia. O que compõe uma estrutura de concreto? O aço, o concreto em si, a forma, o custo para levantar aquela estrutura. Então a gente tem realmente o entendimento do amplo da obra. A gente não apenas desenhou, a gente tem realmente as minúcias ali. Tudo que compõe, a gente olha, a gente sabe tudo que compõe, tudo que condiz aquela obra. Então é muito interessante você fazer um orçamento de uma obra e ver aquela obra crescendo. É mais interessante que você fazer só o projeto e ver ela crescendo, tá bom? Engenheiro civil, mas IFW. O que é IFW? Não sei. Infelizmente, atuar na área aqui é complicado. Para ter uma ideia, trabalho aqui como pedreiro. Ganha-se mais. Caraca! Sério? Que legal! Que legal!
Cara, o pedreiro aí na Europa, né? Eu já tive um amigo que trabalhou como um pedreiro aí na Europa. Pedreiro aí na Europa é totalmente diferente do que a gente tem em ideia aqui, né? Aí tem muita lei trabalhista, então o cara não pega um peso acima do condizente, tem, enfim, é muito mais simples, né? Muito mais simples. Ele foi pedreiro na Itália. Ele falou, cara, que é muito simples. Ele não foi nem pedreiro, ele foi servente, cara, na Itália. E ele falou que é muito mais simples do que ser um servente aqui no Brasil. Lá tem todas umas normas trabalhistas, realmente toda uma condição de trabalho muito melhor para esse pessoal da área da construção civil, né? Ana, sim, são muitos detalhes. E esses detalhes mudam tudo. Melhora desempenho, cronograma, qualidade. Gosto bastante de orçamento. Ana, realmente um orçamento de obras muito bem minucioso faz totalmente a diferença no planejamento de uma obra, realmente na execução daquela obra. Aí você pode ter certeza que uma obra que tem um orçamento de obras, a execução dela já é meio caminho andado para evitar problemas, déficits, enfim. E também tem todas as vantagens de se ter um orçamento de obras que eu não vou listar aqui, mas que a gente ficaria horas falando sobre as vantagens de se ter um orçamento de obras em mãos. Mas é muito legal, muito gratificante fazer o orçamento de obras. É legal que o orçamento de obras, pessoal, assim como tudo na vida, você vai desenvolvendo. Então você não nasce orçamentista, você não nasce sabendo fazer um orçamento de obras. Eu que trabalho com isso há muitos anos, orcei muitas obras, eu não sei tudo. É dia a dia, orçamento após orçamento, obra após obra, conversa com o cliente após conversa com o cliente. Ali, aquela visitinha na obra, uma visitinha que você vai na obra, você aprende um serviço que você tinha dificuldade. Então é dia a dia que você melhora como orçamento. Então não precisa ter medo, vou fazer orçamento de obra, mas não sei nada. Não precisa ter medo. Você vai evoluindo como orçamento de obra. Você vai treinando, evoluindo, dia após dia. Igual projetos. Quem trabalha com projetos, o primeiro projeto, pergunte se o primeiro projeto foi igual ao que você executa hoje. Não é. Você vai melhorando e executando, tá bom? O Antônio mandou, mas continuo buscando, sempre trabalho na minha área, até um dia achar um que pague aquilo que acho que mereço. Antônio, é isso mesmo, cara. Então, às vezes, a gente na vida, a gente não trabalha no que a gente quer, a gente não está fazendo o que a gente quer e a gente não está ganhando o que a gente quer. Mas o que a gente não pode nunca perder, cara, é a perseverança. A gente não pode nunca parar de batalhar, adquirir conhecimento, levantar cedo, calçar nossa botina, calçar nosso trabalho, tomar um café da manhã e ir para a luta, tá? A gente nunca pode perder isso na nossa vida. Então, se você não está hoje no momento, no dia, no local que você quer, você não vai desistir. Você vai continuar buscando, você vai continuar lutando, batalhando, adquirindo conhecimento, principalmente, tá? Conhecimento, cara, é um negócio que nunca vão roubar de você, tá? Então, adquirindo conhecimento, buscando conhecimento, evoluindo como pessoa, evoluindo como profissional, tudo isso nunca ninguém vai tirar de você. Então, se você hoje está num momento, num local onde você não queria e você acha que não, você não deveria estar, você não vai desistir. Você vai continuar trabalhando, buscando conhecimento, evoluindo, que todo mundo, uma hora o seu momento chega, tá? Você vai trabalhar naquilo que você quer, beleza? Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem, Alex? Cara, sempre figurinha carimbada também nas nossas lives, tudo bem? Antônio, que nada, Portugal não tá nem aí para isso. Cara, sério, eu achava que aí era bem melhor. Como eu tinha essa referência do meu amigo que trabalhou na Itália como servente, que ele falou que era muito simples e ganha bem, eu achava que era melhor. Que caramba, hein? Aqui as normas trabalhistas são sempre mais a favor do patrão. Surreal isso. Brasil é muito diferente em relação a isso, leis trabalhistas. Caraca, cara. Caraca. É isso aí, Alex. Desistir jamais. Pessoal, é com essa frase que eu vou finalizando nossa live aqui. Desistir jamais. Então, esse foi o nosso projeto S17, onde todos sábados às 17 horas eu, engenheiro Paulo Andrade, venho tirar suas dúvidas em orçamento de obras, bater um bate-papo bem descontraído, bem legal, tá bom? Compartilhe essa live com os amigos, printa. Quando você estiver assistindo essa live,
printa, posta no seu stories, posta em qualquer rede social aí, me marca, tá? Espalha essa live, espalha esse conhecimento para amigos seus, profissionais da área da construção civil. Aqui é um local para a gente bater um bate-papo sobre a construção civil, um pouquinho mais focado realmente no orçamento de obras, mas o legal é todos crescerem juntos. Então tem alguma dúvida básica, enfim, manda para mim, a gente vai conversar. Todo dia no meu Instagram, @ing.pauloandrade, a gente tem a figurinha de perguntas e respostas lá. Pode mandar a sua dúvida durante o dia, todo dia. Teve alguma dúvida relacionada a alguma obra, orçamento de obras, manda para mim. Eu vou te responder e eu vou selecionar as melhores e vou vir aqui o sábado bater um bate-papo com vocês. Tá bom? Então, bom final de semana a todos. Se você está acompanhando no YouTube, tá bom? Grande abraço para você. Curte o vídeo aí, espalha, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Desistir jamais. Continuem buscando conhecimento. Continuem evoluindo como pessoa. Se você não está no momento hoje, num local onde você gostaria de estar, a gente que está aqui, o pessoal da maioria aqui é da área da construção civil. Então a nossa construção civil, nós somos vencedores, nós somos batalhadores. Nesse momento de pandemia, a gente não parou. A construção civil continuou crescendo, a construção civil continuou ajudando com o desenvolvimento do nosso país. A construção civil continuou construindo sonhos, dando edificação para as pessoas carentes, trazendo realmente moradias e empreendimentos, sonhos, construindo sonhos. A gente não parou, a gente estava na linha de frente aí, continuou transformando e contribuindo com o nosso crescimento. Então, a gente vai melhorar, a gente vai desenvolver. Se você não está no momento hoje, um local que você gostaria de estar, busque realmente conhecimento, busque desenvolvimento. Uma hora, a sua hora, o seu momento, sua ideia, realmente a sua oportunidade vai chegar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu pessoal!